Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí Mandando a Palavra. Hoje vamos falar aí sobre os acontecimentos que ocorreram na semana, tudo aquilo que acabou influenciando de certa forma a nossa vida cristã, que impactou o nosso dia a dia. Nós vamos trazer hoje. Então, caso você encontre aí, identifique alguma notícia, alguma informação a qual eu não levei em consideração neste vídeo, nos mande aí a sua mensagem, através aí até do próprio vídeo ou e-mail, que nós vamos levantar aqui as informações e eu vou tentar trazer para você aí alguma coisa sobre este assunto. Mas antes de começar aí, já deixa o seu like, compartilha, acione o sininho para que esse canal aqui venha bombar e venha alcançar outras pessoas. É necessário que o cristão venha estar inteirado, venha conhecer o seu dia a dia, ser como John Wesley, que diz o quê? Ele diz o quê? Que é necessário que o crente venha estar com a Bíblia na mão de um lado e do outro lado está com um jornal diário. Então é necessário que você conheça tudo o que está acontecendo hoje para que você venha se orientar, para que você venha tomar as melhores decisões. Então vamos começar aí falando sobre a decisão do STF. Essa notícia aí está no site Conexão Política, né? E de cara nós já sabemos aí qual foi o placar, né? De 9-2 o placar sobre a decisão de permanência do decreto contra as igrejas. Então o partido PSD, ele entrou aí com um processo para tentar derrubar os decretos estaduais de São Paulo, na verdade, né? E foi aí para plenário, mas foi voto vencido. E quem foram os ministros que votaram aí contra essa decisão aí de fechamento de igreja? Foi só duas pessoas. No caso, foi o Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques. E quem foi a favor de manter esse decreto? E aí foi os 9. Então foi o Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes, ele foi o relator do caso, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Marco Aurélio Melo, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. E esses foram aí que optaram em manter esse decreto estadual, que certamente impactou aí a nossa vida cristã. Nós estamos aí impedidos de frequentar as nossas igrejas. E eu queria salientar aqui uma fala do Alexandre de Moraes, para que venhamos ter uma visão dos ministros que votaram a favor desse decreto de fechamento da igreja. E ele disse assim: o poder público não pode ser subserviente, conivente com dogmas ou preconceitos religiosos de uma ou várias fés, de uma ou várias religiões. Não pode ser abaixar aos dogmas, colocando em risco a sua própria laicidade e, consequentemente, colocando em risco a efetividade dos demais direitos fundamentais. No caso, o direito à vida, o direito à saúde. Onde está? E faz uma pergunta aqui, retórica: onde está a empatia e a solidariedade de todos neste momento? A liberdade religiosa tem dupla função: proteger todos as fés e afastar o Estado laico de levar em conta. Então foi uma fala do Alexandre de Moraes, nós conhecemos ele bem, e nós notamos o que nessa citação aí, nessa fala do Alexandre de Moraes? Uma visão materialista sobre a igreja, porque ele defende a posição dele e os 9 ministros também, informando que a igreja precisa estar debaixo aí da autoridade do Estado e que é necessário manter a igreja fechada para proteger da pandemia do Covid-19. Mas não leva em consideração um outro lado, o lado espiritual. Na verdade, também o lado pessoal. Porque assim,
É lógico que existe uma luta contra o vírus, os médicos estão lutando contra esse vírus, a ciência também está aí lutando, mas do outro lado, existe homens e mulheres orando, clamando, intercedendo por essas vidas. Eles se esquecem que existe o lado material, o lado espiritual. Eles se esquecem que existe uma alma, que existe um espírito. E a igreja, ela não foi feita somente para receber fiel e ali adorar, louvar, ouvir a palavra. Não, a igreja tem um amplo trabalho. Então, primeiro, ele tenta se defender ali, defender a causa, falando que o Estado é laico, nós precisamos aí defender a laicidade e tal, mas na hora de interferir na religião, ele interfere. Mas na hora da religião interferir no Estado, não pode. Então aí já identificamos aí uma contradição naquilo que ele disse. Outra coisa é a questão da igreja, a situação fundamental dela na atuação de crises. Se você olhar para a história, você vai ver que a igreja nunca fechou. Até na peste negra, que se for aí o terço da Europa, não fechou. As igrejas estavam abertas. E por quê? A igreja, além de ter os seus cultos, né, querendo ou não, ali você acaba sendo edificado, consolado, numa situação de crise, você recebe pessoas com depressão, pessoas com angústias, pessoas que tiveram perdas de entes queridos, perdas materiais, e aquela pessoa é consolada e sai ali de uma forma diferente, tem a obra social. Então, existem várias frentes dentro de uma igreja, não é somente o culto, mas eles não enxergaram dessa forma. Eles consideraram aí a igreja desnecessária nesse momento de pandemia. Então, isso acabou nos impactando de certa forma. Então, qual é a próxima notícia agora? Ao contrário do que aconteceu no Brasil, a Corte dos Estados Unidos deu a favor das igrejas a derrubada de um decreto. Eu vou mostrar para vocês aí. Isso aqui eu peguei no site de notícias Pleno News, e o Supremo, no caso de lá é o STF, né, se for fazer a comparação com o Brasil, o estado de Califórnia tinha impedido as pessoas de fazer o culto doméstico, o culto no lar. Mas o STF de lá, a Suprema Corte, não deu a sentença favorável ao governante, né? E até cita, tem uma citação aqui da parte da decisão, eles falam assim: templos de Deus não são menos essenciais que os templos comerciais. É até um certo trocadilho, né, irônico. Na sentença consta isto. Ou seja, os grandes mercados estão todos abertos, as pessoas estão se aglomerando, não respeita o distanciamento, porque vai impedir as pessoas de participar de um culto doméstico, da família se reunir para fazer um culto. Então, o STF de lá, a Suprema Corte, teve um entendimento lógico, não contraditório como o do Brasil, e manteve aí os cultos nos lares. E é uma verdade. Olha o Brasil. O Brasil tem aí os seus mercados abertos, os ônibus estão circulando livremente, né, as conduções aí para tudo que é lado, cheio de pessoas, e o STF daqui acaba impedindo que as igrejas estejam aí abertas, nem para ir para o lado da proporcionalidade, né, de reduzir a quantidade de pessoas como estava ocorrendo, deixar 30%, 40%, não, eles fecharam de vez. Então, você percebe essa diferença aí da Suprema Corte dos Estados Unidos com a Suprema Corte do Brasil. A próxima notícia aqui que eu queria passar para vocês, e outra notícia também vem do Canadá, né, internacional,
essa semana aí foi para as redes sociais, passou em vários canais de notícias, até mesmo em canais internacionais. Um pastor polonês impediu que os policiais adentrassem a sua igreja e expulsou cada um deles lá, né, até de uma forma ali bem rude, também cheio de autoridade. Então vamos ver aí como foi esse vídeo. Presta atenção aí na autoridade do homem. O homem é brabo, hein? Property, immediately get out. Get out of this property immediately. Out. I don't want to Pedindo hear para sair. anything. Out Saia of dessa this property propriedade. immediately. I don't want to hear a word. Out. Out. Out of this property immediately until you come back with a warrant. Out. 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 Saia. Out. Out of Saia. this property immediately. Out. Brabo. Immediately go out and don't come back. Você vê. I don't want to talk to you. Imediatamente Not sai a word. daqui Out of this e documento. Out of this property immediately out. I don't care what you have to say. Out. Out. Out of this property, you Nazis. Out. Out. Gestapo is not allowed here. Immediately, Gestapo is not Chamou de Gestapo. allowed. Eles são os Gestapo. Out. Do you understand English? Ele é Get polonês, out né? of this property. E os poloneses sofreram muito com So go. com- Go. And don't com come back without the nazistas. warrant. Out, Nazi. Out. Out. You understand? Nazis are not welcome here. Out. Ó, And don't come back without the warrant. não tá Do entendendo? not come back Você não without the entende warrant. You inglês? understand that? You're not welcome here. Nazis are not welcome here. Gestapo is not welcome here. Do not come back, you Nazi psychopaths. Gestapo. Unbelievable, sick, evil people. Intimidating people in a church during the Passover. You Gestapo, Nazi, communist, Você vê a fascists. brabeza. Ó, Don't you dare coming back here. você vê a autoridade do cara. Can you imagine? Então, os policiais chegaram sem Psychopaths. documento, né? Passover, Tinham the holiest Christian uma festival in a year, and they're coming to decreto de intimidate suspensão Christians dos during the cultos. holiest festival. Unbelievable. Estão intimidando a igreja. É isso aí, pessoal. Chamou de psicopatas. Porque a polícia foi lá sem documento, sem mandato, sem nada. E ele não aceitou. Ele não aceitou que viessem pedir aí esse culto de acontecer, culto de Páscoa. Ele só pediu, me dá os documentos, quero os documentos aí para que vocês possam ter acesso à igreja. Mas ninguém tinha. Então ele mandou, sai daqui, sai dessa propriedade, sai desse lugar. Chamou eles de Gestapo. Gestapo era uma polícia secreta do Hitler que massacrava as pessoas. E aí os policiais foram embora, estão sem razão, né? Vamos fazer o quê? Vamos falar o quê? É inconstitucional esse tipo de atitude nos países democráticos, né? Canadá, Estados Unidos, no Brasil, né? Nos países democráticos é inconstitucional você fechar uma igreja, impedir que o povo tenha acesso à sua religiosidade. E aí vamos para a próxima notícia. E agora vamos falar de um caso muito triste que aconteceu nessa semana. Na verdade, é um desenrolar de um caso do menino Henry, onde o vereador Jairinho, ali do Rio de Janeiro, e sua esposa Monique foram aí presos pela polícia civil, suspeitos de ter matado o menino. Esse caso aí tomou todas as redes sociais, os canais de notícias, e isso nos traz aí uma certa tristeza, angústia, até o caso ser desenrolado, e traz até lembranças ruins do caso Nardoni, né? Não tem como esquecer. Aí você vai falar, o que tem a ver esse negócio aí com o cristianismo? Tem tudo a ver, né? Porque Jesus Cristo ele disse que ai daqueles que fizer um dos meus pequeninos se escandalizar, ou seja, fazer alguma criança, algum ser indefeso perder aí a sua fé, né, a sua confiança,
Se isso já é ruim, quanto mais você matar uma criança. Isso para Deus é abominável. Então, aqui, ó, esse caso, o vereador é preso. Peguei a notícia aí do Conexão Política. A foto deles aí lembra muito, até as fotos dos dois lembram o caso Nardoni. Então, eles estão suspeitos, não foram ainda sentenciados, condenados, mas está no desenrolar da investigação, mas tudo indica que foram eles dois que praticaram aí o assassinato do menino. E nós, como cristãos, devemos cobrar as autoridades, né? Porque nós sabemos que o cara é um político e político fica pouco tempo na prisão. Meu, coisa de 1 ano, 2 anos e 3 anos, nem isso. Só basta aí um juiz aí de grande porte bater o martelo e solta o cara. Nós estamos acostumados com isso aí no Brasil, né? Nossa justiça não tem nenhum tipo de estabilidade. Então, a qualquer momento aí, vou falar tanto ela, né? Mas o deputado aí, o vereador, ele pode ser solto. E é por isso que nós devemos cobrar aí as autoridades para que possam cumprir a lei. E vamos orar, lógico, para o pai que ficou aí sem o teu filho, né? A justiça e a polícia inocentou ele, informou que não tem nada a ver com o caso, com a situação. E vamos ficar aí de cima. Então, todo mundo sabe o babado que aconteceu. Babado com BBB, né? O João, nessa semana, segunda-feira, no jogo da discórdia, desabafou, falando que o Rodolfo tratou mal, acabou aí falando uma palavra que foi do seu desagrado, e todo mundo sabe que no sábado o Rodolfo ele estava ali se fantasiando de Homem das Cavernas, e ele acabou dizendo que o cabelo dele parecia o cabelo do João, mas estava mais bagunçado. E chegou na segunda-feira, o João, no jogo da Discord, ele desabafa, abre seu coração, chora, né? Essa notícia aí foi para tudo que é site, um maior debate nas redes sociais. E eu nem vou entrar no mérito se houve ou não houve discriminação, tá? Que cada um conhece seu interior, seu coração, suas intenções. Mas olhando para uma ótica cristã de resolução de crises e problemas, qual era o posicionamento do João? A partir do momento que os dois estavam ali praticamente cara a cara, era um fechar de cara, já era suficiente para o Rodolfo perceber que o que ele falou não foi legal. Então, era o tipo da situação que se resolveria ali, simplesmente me perdoa, eu não queria ter falado isso, foi sem querer. E assim, pela minha visão, eu falo a minha, tá? Os caras ali estão 1 mês ali naquele lugar, né? Praticamente, ou mais do que 1 mês. Eu não acompanho esse BBB, mas como caiu aí na rede social, a gente acaba vendo alguma coisa. Então, os caras estão todo dia ali. Vai criar uma certa intimidade, coisa normal, entendeu? E certamente nessa brincadeira, que o João achou que é uma brincadeira de mau gosto, o Rodolfo acabou soltando isso, entendeu? Não querendo defender o Rodolfo, ou acusando o João, ou defendendo o João, ou acusando o Rodolfo, mas acontece essas coisas até mesmo nas melhores famílias, dentro de casa. A questão ali era o quê? Uma conversa franca entre os dois naquele momento e acabou, fechou, já era coisa de adulto, mas tomou essa proporção aí, e eu falo de uma ótica de resolução de problema, problemas de fala, de conversa, se resolvem na hora, para mim, né? Não fica para depois, eu vou... Não, aí piora, você deixar para amanhã, para uma semana, para 1 mês, você tentar resolver isso, o coração inflama mais, você fica mais angustiado, e pode tomar proporções que você nem imagina. Então, esse tipo de coisa tem que se resolver na hora. Beleza? Então, essas notícias da semana. Que você venha aí ajudar esse canal a crescer, compartilhando,
Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike. Mas se deixar seu dislike, coloca lá no comentário, eu não gostei disso. Faz uma crítica aí construtiva para que eu possa melhorar o canal cada vez mais, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe.